Boa noite, Dom. Senti vontade de dividir com você uma experiência que passei nesses últimos anos. Algo que tem perturbado a paz que encontrei nesse meu cantinho especial. Sou uma mulher de 29 anos e há cerca de 3 anos tenho o hábito de explorar uma trilha arborizada perto da minha casa. Esse percurso é meu preferido, com suas belas cachoeiras e campos que parecem saídos de um cenário de conto de fadas. No entanto, ao longo do tempo, já tive alguns encontros um tanto assustadores. Felizmente, nessas aventuras, sempre conto com a companhia de Thor, meu fiel Bernese de 40 quilos. Ele é o cão mais doce que se pode imaginar, mas tem um instinto protetor que não falha. O primeiro desses encontros aconteceu há 3 anos, no inverno. Eu estava subindo uma colina quando, de repente, Thor começou a rosnar como nunca antes. Olhei ao redor e vi, escondido nas sombras das árvores, um homem nos observando. Assim que o notei, ele começou a andar lentamente em nossa direção, com a cabeça coberta. Tentei ser cordial, disse: "Olá", como de costume, mas ele não respondeu. Decidi continuar caminhando, mas logo senti que deveria retornar. Quando me virei, percebi que o homem também tinha mudado de direção. Ele estava no meio da colina, um lugar onde normalmente ninguém para. Assim que me viu voltar, ele entrou na floresta, abraçando uma árvore e olhando fixamente para o vale. Nada realmente fora do comum, mas a situação teve um toque inquietante. Mais ou menos 1 ano depois, por volta da mesma época, eu e Thor estávamos novamente na trilha. De repente, ele começou a rosnar outra vez. Vale dizer que Thor é extremamente sociável, adora conhecer pessoas e explorar o que encontra pelo caminho. Dessa vez vi que era o mesmo homem parado nas sombras, nos observando. Imaginei que Thor talvez o tivesse assustado e que ele estivesse esperando que atravessássemos a ponte antes de seguir. Afinal, ele poderia ter simplesmente continuado pela trilha em vez de ficar ali parado. Passamos pela ponte e continuamos nossa caminhada, mas novamente senti aquela intuição de que deveria olhar para trás. Quando o fiz, percebi que o homem estava nos seguindo. Ele não precisava ter esperado pela ponte para atravessar. Eu e Thor nos sentamos ao lado da trilha e peguei meu telefone, deixando claro que havia notado sua presença, mas sem encará-lo diretamente. Apenas lançava alguns olhares discretos em sua direção. Ele parou assim que me virei, apesar de eu estar fora do caminho sem bloquear sua passagem. No entanto, depois que peguei o telefone, ele finalmente seguiu adiante. Quando comecei a voltar, me deparei com um grande galho deixado por ele, que havia sido afiado com uma faca, transformado em uma lança improvisada. Peguei aquela arma improvisada e segui adiante, mantendo os olhos atentos ao redor. Hoje percebo que deveria ter denunciado na hora, mas me convenci de que estava exagerando, agindo com paranoia. Aproximadamente 1 ano depois, no inverno, decidi percorrer o mesmo caminho. Pode parecer tolice, mas eu já estava afastada há 1 ano e me fiz acreditar que estava apenas sendo neurótica. A neve cobria a trilha quase deserta e, em certo ponto, notei uma série de rostos tristes esculpidos na neve das árvores. Não vi ninguém por perto, e Thor começou a rosnar para algo na floresta que eu não conseguia ver. Então, voltamos. Ainda assim, não denunciei, convencida de que não levariam meu relato a sério. Hoje, alguns meses após o último incidente, estava novamente na trilha quando avistei uma árvore com as palavras "Eu vejo você", escritas com giz. Uma sensação de estranheza tomou conta de mim. Virei-me e dessa vez fui direto aos guardas do parque e também à polícia. Por enquanto, nenhuma atualização, mas estou colaborando com os guardas para manter o lugar monitorado. Ao compartilhar esses acontecimentos em meus grupos de caminhada no Facebook, recebi o apoio de várias mulheres que já haviam passado por experiências semelhantes no mesmo local. Uma delas contou que, em pleno mês de julho, foi perseguida por um homem usando um traje de neve completo. Outra relatou ter sido seguida até o carro, com o mesmo homem aparecendo entre as árvores em diferentes pontos do caminho, observando-a. Para todos que estão me chamando de ingênua ou imprudente por ter voltado ao meu percurso favorito após 1 ano de espera, essas críticas não ajudam. Isso é culpar a vítima, e eu não preciso disso.
Estou ouvindo as recomendações para evitar o local, mas ser menosprezada é desnecessário. Acreditem, já estou mais do que assustada o suficiente. Atualização 2. 6 mulheres diferentes vieram a público com relatos semelhantes sobre um homem de aparência parecida no mesmo parque. Todas fizeram denúncias aos guardas. Recentemente, dei uma entrevista para a mídia local. Eles me procuraram e agora a história está se espalhando. Os guardas não ficaram muito satisfeitos com o fato de eu ter divulgado tudo, mas, para mim, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Infelizmente, alguém apagou a mensagem "Eu vejo você" antes que a equipe de notícias pudesse registrar. E houve um pouco de chuva também. Mesmo assim, 3 mulheres que não se conhecem entre si me mandaram mensagens, todas acreditando que o sujeito é o mesmo. Elas o descreveram como instável e disseram que ele passa a maior parte do tempo nesse parque. Até mesmo o primo dele o denunciou, e eu forneci o nome e a foto dele aos guardas. Pelo que parece, o suspeito é um ex-guarda do próprio parque. Agora resta esperar. E ao que tudo indica, o homem adora escalar árvores e tem várias fotos de si mesmo no topo, a cerca de 15 metros de altura, o que faz sentido. Provavelmente ele estava escondido nas árvores nos observando e foi quem deixou aquela mensagem. Atualização final. Aparentemente ele tem um acampamento secreto na floresta, onde guarda uma motosserra e gasolina. Nós informamos os guardas sobre isso. Tenho certeza de que ter um acampamento clandestino em um parque público é ilegal, com ou sem uma motosserra, e que perseguição e intimidação são formas de agressão. Então, não vejo motivo para que ele não possa, no mínimo, ser interrogado. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Luana, sou de Leeds, lá no norte da Inglaterra, e gostaria de compartilhar essa minha história. Na época da faculdade, enquanto estudava na Universidade de Loughborough, eu trabalhava de manhã em um posto de gasolina. Nos dias em que eu tinha aula à tarde, acordava às 5, começava o expediente às 6 e ficava até o meio-dia. Depois disso, pegava o ônibus rumo à universidade para estar nas aulas das 13 horas. Foi um emprego que gostei de verdade. Após o movimento inicial da manhã, as últimas 3 horas ou mais eram geralmente tranquilas, e se o chefe não estivesse por perto, eu conseguia relaxar no escritório e ler um livro enquanto esperava os clientes. Numa terça-feira de manhã, apareceu no posto um homem que deveria ter entre 40 e 50 anos. Ele me chamou a atenção imediatamente, porque ao levantar os olhos do meu livro, achei que estava olhando para o próprio Mark Bolan na capa do álbum Unicorn, da banda T-Rex. Meu pai, que já se foi, era um grande fã do T-Rex, e eu sempre explorava a coleção de discos antigos dele quando era criança. Ficava fascinada com o rosto de Mark Bolan. Ele era um homem lindíssimo no auge de sua vida, mas o homem que entrou naquele dia parecia uma versão sombria de Bolan. Ele tinha a mesma cabeleira escura e encaracolada, os olhos fundos e cansados, mas com traços ainda mais marcados e um corpo esquelético, como se fosse apenas pele sobre ossos. A roupa também parecia de outra época. Ele usava um casaco de pele de carneiro, uma camiseta rosa chamativa e algo que lembrava jeans boca de sino azul. Poderia até ter sido um visual estiloso se não estivesse tão gasto. Em vez de uma vibe vintage legal, ele parecia apenas deslocado, mal cuidado e, para falar a verdade, um tanto assustador. Eu geralmente não ligava para a aparência dos clientes. Afinal, era um posto de gasolina, não uma boate. Então, se o próprio Drácula entrasse com presas afiadas e capa ao vento, eu não falaria nada, contanto que pagasse pelo combustível e fosse embora. E sendo sincera, naquele dia eu teria preferido que fosse o Drácula em pessoa, em vez daquele estranho que parecia o irmão gêmeo sombrio do Mark Bolan. Ele pegou 1 litro de leite na seção de refrigerados, se aproximou do balcão e pediu uma quantidade específica de combustível para a bomba tal. Recebi o dinheiro, devolvi o troco e agradeci pela preferência.
Na maioria das vezes, um cara apenas diria "valeu, querida" e sairia. Mas o Bolan malvado ficou parado ali no balcão, me encarando, e soltou: "Você é uma jovem muito bonita, não é?" Dizer que isso me arrepiou é pouco. Não sou muito boa com elogios, admito. Mas quando eles vêm carregados daquele tom viscoso e ameaçador como o dele, me deixam verdadeiramente desconfortável. Não foi um elogio rápido jogado enquanto ele saía. Ele alongou a palavra muito antes de bonita, deixando claro o desconforto. "Você é uma muito bonita jovem, não é?" E o "não é" saiu num tom agudo, quase infantil, como se ele estivesse falando com uma criança. Eu entendia que havia uma diferença de idade entre nós, mas eu era uma mulher adulta, não uma criança. Mesmo assim, eu sabia que responder a um estranho desse tipo não valia o risco. Em vez de responder de forma direta, mantive a educação e apenas disse "obrigada", de um jeito bastante reservado, e dei alguns passos para o lado, fingindo que precisava pegar algo no depósito. Era um truque que eu usava de vez em quando, aquele jeito de dizer "adoraria conversar, mas o trabalho me chama". E quase sempre os caras que tentavam flertar captavam o recado e voltavam para seus carros. Mas no caso do Bolan malvado, assim que virei as costas, ele perguntou de imediato: "Onde você vai?" Eu me virei com o melhor sorriso que consegui, pronta para dar a clássica desculpa de que precisava ir ao depósito para continuar o inventário. Mas antes que eu pudesse falar, ele lançou: "Não vire as costas para mim enquanto estou tentando falar com você." Havia uma pontinha de agressividade na voz dele, só o suficiente para eu pensar: "Ah não, esse cara vai dar problema, não vai?" Comecei a explicar de forma bem polida que eu realmente precisava voltar ao trabalho e disse algo como: "Estou no meu horário de expediente." Ele, no entanto, retrucou rápido: "Bem, eu sou um cliente." E então ele começou a dizer que não tinha muitas oportunidades de conversar com uma garota tão bonita quanto eu e queria aproveitar ao máximo. Eu tentei ser educada e disse que, embora agradecesse o elogio, teria problemas com meu chefe se não cumprisse minhas tarefas. Mas o Bolan malvado simplesmente ignorou e respondeu: "Eu resolvo com o seu chefe se ele reclamar." No momento em que eu ia responder, ele disse algo que me deixou ainda mais desconcertada: "Eu queria ser tão bonita quanto você." Sei que alguns podem achar que estou exagerando ou repetindo a palavra bonita à toa, mas só estou relatando exatamente o que ele me disse. Não é uma tentativa de falsa modéstia ou algo assim. Além disso, sempre fui péssima em lidar com elogios, mas ouvir um homem adulto dizendo "eu queria ser tão bonita quanto você", de um jeito tão grudento e repulsivo, foi um novo nível de constrangimento para mim. Minha única reação, então, foi dizer algo sobre como esse tipo de comentário era inapropriado no ambiente de trabalho. Mesmo que ele tivesse a intenção de me elogiar, eu realmente não apreciava que ele ficasse comentando sobre minha aparência. O cara soltou uma risadinha curta, quase um grunhido, e perguntou: "Você não gosta de ser bonita?" Pela primeira vez, eu não consegui pensar em nenhuma resposta, nem profissional nem sincera. A única vontade era sair correndo para o depósito, bater a porta e dar uns chutes em caixas de papelão, fingindo que eram o Bolan malvado. Mas o medo de que ele pudesse me seguir me fez segurar o impulso. Em vez disso, tentei manter a postura, repetindo que não gostava do tom e das perguntas dele, e disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. A agressividade dele aumentou um pouco, e ele perguntou incrédulo: "Você vai mesmo chamar a polícia só porque alguém te chamou de bonita? Tá brincando?" Eu preferi não responder e pedi novamente que ele fosse embora, reforçando com um "obrigada", para deixar claro. A discussão continuou por mais um tempo, com ele insistindo que era cliente e que não sairia. Mas quando peguei meu telefone sinalizando que eu realmente ia ligar para o número de emergência, ele disse: "Sabe, se eu fosse você, ficaria em casa o dia todo sem roupa, só me olhando no espelho." Até hoje, essa é uma das falas mais assustadoras e nojentas que já ouvi de alguém. Eu estava tão furiosa que quase gritei, mas me esforcei ao máximo para manter a calma e pedi de novo que ele se retirasse. O Bolan malvado então começou a falar que eu precisava aprender a aceitar elogios e comentou que adoraria receber metade da atenção que eu recebia. Achei um comentário estranho,
vindo de alguém que nem me conhecia. Continuei insistindo para que ele fosse embora, esperando que ele eventualmente desistisse, mas ele não parava. Em seguida, começou a dizer que eu ficaria deprimida quando envelhecesse e perdesse a beleza. Ele disse que quando isso acontecesse, eu não passaria de um desperdício patético e indesejável de oxigênio, e que acabaria enfiando minha cabeça em um forno. Esse cara estava completamente fora de si, e esse último comentário realmente me levou perto de explodir e gritar com ele. Mas, em vez disso, cerrei os dentes e repeti pela 1000ª vez que ele precisava ir embora. Foi então que ele soltou: "Se você não quer atenção, se não gosta de ser bonita, então posso fazer com que você não seja tão bonita se quiser." A ameaça me deixou em silêncio, mas não paralisada. Um segundo depois que ele disse isso, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Ele fez uma risadinha de indignação falsa, mas logo a voz mudou completamente, passando de um tom debochado para um rosnado gutural. Ele disse que, se meu problema era ser bonita, ele poderia simplesmente pular o balcão e destruir meu rosto até que eu não parecesse mais uma pessoa. Disse que, quando terminasse, nem amigos nem familiares me reconheceriam e que eu poderia esquecer qualquer estranho me chamando de bonita, pois eu seria tão horrível por fora quanto ele achava que eu era por dentro. Quando a ligação com a polícia foi atendida, havia um tremor na minha voz enquanto eu tentava explicar ao atendente o que estava acontecendo. Honestamente, foi uma das experiências mais estressantes que já vivi, porque ao mesmo tempo em que vigiava o Bolan malvado para garantir que ele não pulasse o balcão e tentava bloquear todas as barbaridades que ele continuava a dizer, eu precisava me concentrar em dar todas as informações corretas à polícia. Foi uma sobrecarga total para minha mente. Quanto mais estressada eu ficava, mais angustiada eu me sentia. Lembro-me de ele dizer algo como: "Eu adoraria cortar seu rosto e usá-lo, me olharia no espelho, me masturbaria usando suas roupas íntimas e fingiria ser você." Depois que ouvi tudo isso, o operador me avisou que a polícia estava a caminho, e foi aí que perdi o controle. Comecei a gritar com aquele cara, dizendo que a polícia estava chegando, que ele seria preso se não saísse dali enquanto ainda tinha chance. Só então ele começou a ir em direção à porta. Enquanto saía, ele continuou a despejar ameaças sobre como voltaria no dia seguinte para me ensinar boas maneiras e várias outras coisas que felizmente ele nunca cumpriu. A polícia chegou em questão de minutos. Mostrei as imagens das câmeras de segurança e assim que os policiais viram, um deles reconheceu o homem que tinha me assediado. Ele me disse que o nome dele era Carlos, ou Cadu, mas que ele às vezes se apresentava como Alex. Expliquei que ele não tinha se apresentado para mim. Só ficou agressivo quando eu não reagi ao elogio dele como ele esperava. Um dos policiais mencionou que Cadu fazia isso com frequência. A polícia local já tinha recebido várias denúncias sobre o comportamento dele de assediar mulheres sozinhas, especialmente aquelas que estavam trabalhando e não podiam simplesmente se afastar. Era como se fosse a marca registrada dele. E segundo um dos policiais, ele estava há semanas de ser preso e acusado. Eles estavam esperando o sinal verde do CPS, mas quando viesse, Cadu provavelmente pegaria uns meses de prisão, no mínimo. Não poderia ter pedido um desfecho melhor, e acredito que realmente cumpriram o que disseram, pois nunca mais vi aquele Cadu, nem no posto, nem em qualquer outro lugar da cidade. Não sei o nome completo dele para pesquisar e descobrir quanto tempo ele pegou, se é que pegou. Mas o fato de nunca mais tê-lo visto por lá já foi um bom sinal de que ele finalmente recebeu o que merecia. Eu estava curtindo as férias com minha família com uns 14 anos, quando tudo isso aconteceu. Estava na piscina do resort, onde havia um bar, e conversava de forma despretensiosa com um grupo de britânicos. Eram quase todos rapazes, embora me lembre vagamente de uma garota junto com eles. Comecei a beber com eles, mesmo que a idade permitida para isso fosse 18 anos. Um dos rapazes me deu uma pulseira extra que eles tinham, já que, pelo visto, estavam saindo do resort naquele dia e decidiram repassá-la a alguém. Meus pais não faziam ideia disso e também não sabiam que eu estava bebendo.
Esses britânicos eram visivelmente bem mais velhos e continuavam enchendo o meu copo, bebida após bebida. Eu me sentia animada porque, afinal, estava ficando bêbada em uma piscina em Cancún, bem longe dos olhares da minha mãe. Em certo momento, eles começaram a me convencer de que um dos rapazes do grupo tinha 15 anos e que eu devia conversar com ele, pois, segundo eles, ele estava interessado em mim. Só que mesmo naquela idade, eu sabia que ele claramente não tinha 15. Ele parecia mais jovem que os outros, que aparentavam estar na casa dos 30, mas talvez tivesse por volta de 20 e poucos anos. Na minha ingenuidade, achei que eles só estavam brincando comigo. Continuavam insistindo que ele gostava de mim e que deveríamos sair juntos. Eu ri no início, mas a sugestão se repetia. Vale lembrar que o tempo todo meu pai estava na mesma piscina conversando com um amigo, mantendo um olho em mim de vez em quando. Meus pais são muito rígidos. Ele não fazia ideia de que o que eu estava bebendo continha álcool, e a piscina era grande o suficiente para que ele não ouvisse o que estava sendo dito. Naquele momento eu já estava completamente bêbada. Era minha primeira experiência ficando realmente assim. Não me recordo de ter saído da piscina enquanto esse cara insistia que tinha 15 anos. Mas de algum jeito meu eu inconsequente foi junto, pois lembro de achar que ele era bonito. O resort era gigantesco e até hoje não entendo como não consigo me lembrar de atravessar o local. Fico curiosa para saber sobre o que conversamos. A próxima lembrança é de caminhar em direção a um ponto de ônibus que ficava a uns 10 minutos do resort. Sei que eram 10 minutos porque minha família e eu costumávamos ir até lá para explorar Cancún. Foi nesse momento que ele me elogiou, dizendo que eu tinha um corpo bonito e perguntou se já havia tido alguma experiência íntima. Eu apenas comecei a rir, enquanto ele se sentou no banco do ponto e me puxou para o colo dele. Nesse ponto, minha cabeça rodava tanto que não protestei, embora me recorde de ter pensado que preferia estar de volta à piscina. E foi aí que o inesperado aconteceu. Vomitei em cima dele. Como estava no colo dele, o vômito foi direto no rosto e no peito dele, e eu simplesmente continuei, em um estilo O Exorcista, com aquele jato contínuo. Ele ficou absolutamente horrorizado, mas não lembro muito do que foi dito. Só sei que voltamos ao resort e nunca mais o vi. Lembro de me sentir extremamente envergonhada, o que, olhando para trás, parece até um pouco exagerado. Cambaleei de volta para a área da piscina, ainda coberta de vômito, onde minha mãe já tinha chamado a polícia, e ela e meu pai estavam em total desespero. A voz aguda da minha mãe me trouxe de volta à realidade num instante. Então, lembro desses momentos com mais nitidez, ainda que um pouco embaralhados. Quando eles perceberam o quanto eu estava bêbada, exigiram uma explicação do que tinha acontecido. Contei a história e ambos ficaram furiosos. Minha mãe ficou determinada a encontrar aquele rapaz ou seus amigos, mas todos já haviam desaparecido da piscina. Na época, eu realmente não entendia o motivo de tanta preocupação e por que ela queria encontrá-los. Até hoje, às vezes, me pego pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse vomitado e realmente tivesse saído com ele. Eu tinha apenas 14 anos e 1,57 m, enquanto ele era pelo menos 30 centímetros mais alto e, sem dúvida, maior de idade. Lembro que quando ele se aproximava e estávamos sozinhos, mesmo no meu estado de embriaguez extrema, comecei a sentir um certo desconforto. Meus pais acabaram me levando de volta para o quarto do hotel, onde passei horas na banheira ainda vomitando. Minha mãe estava furiosa, cheia de indignação. Para ser honesta, isso nem me surpreendia muito, pois ela costumava gritar comigo por coisas menores. O que realmente me espantou foi a reação do meu pai, que também estava irritado. Ele, que sempre foi tão calmo e, honestamente, talvez até achasse um pouco engraçado o fato de eu ter bebido e acabado daquele jeito, mas não de uma forma cruel. Ele provavelmente veria como uma lição inevitável sobre o álcool, algo que todos acabamos aprendendo um dia. Ele realmente tinha me falado isso em algum momento antes de toda essa viagem, mas agora entendo que sua raiva não era direcionada a mim. Na verdade, ele estava praguejando contra o tal sujeito. Eu continuava na banheira vomitando enquanto meus pais se afastaram para a área da cozinha para conversar longe de mim. Mesmo de lá, conseguia ouvir meu pai soltando palavrões,
enquanto conversava com minha mãe em nossa língua nativa, o que me deixou realmente assustada. Eu estava num estado onde mal conseguia me manter consciente, indo e voltando da realidade. Mas lembro de me sentir menos assustada e mais triste, achando que o havia decepcionado. Ele nunca ficava bravo comigo desse jeito, mas com o tempo, percebi que sua irritação não era comigo, nem com o fato de eu ter bebido. Era raiva por causa daquele canalha. Na época me perguntava por que eles estavam fazendo tanto drama. Só fui entender a gravidade da situação anos depois. Mais tarde, naquele mesmo dia, tudo isso aconteceu por volta das 2 da tarde. Então eu já estava um pouco mais consciente à hora do jantar. Esperei que minha mãe explodisse comigo durante a refeição, agora que eu estava sóbria como ela costuma fazer. Ela é como um pavio sempre pronto para acender. Mas naquela noite, ambos estavam estranhamente quietos, me observando, e não saíram do meu lado. Hoje, imagino o que deve ter passado pela cabeça deles, cientes do perigo pelo qual eu tinha passado poucas horas antes, olhando para mim como se fosse um milagre eu estar ali. Na minha juventude e tolice, talvez, mas sinto um profundo agradecimento à cerveja por me irritar tanto o estômago que me fez vomitar daquele jeito salvador. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu ali pelo outono de 2020, perto do fim de outubro. Numa dessas noites, 3 amigos meus, Natan, Carlos e Pedro, e eu, resolvemos nos encontrar num parque do bairro do Pedro, lá pela meia-noite, para uma das nossas intermináveis sessões de fumaça no carro. Era nosso último ano do ensino médio, e com a pandemia e toda aquela tensão política que rolava na época, como muitos outros jovens, acabávamos passando a maior parte do tempo em casa, assistindo a aulas online e praticamente sem sair, já que quase todos os lugares estavam fechados. Por conta disso, todos começamos a fumar maconha para matar o tempo e, de quebra, nos distrair um pouco. Essas sessões no carro já eram rotina desde agosto daquele ano. Aliás, recentemente eu parei de fumar completamente por outros motivos, mas enfim. Depois de mais ou menos 1 hora de sessão, nós 4, meio a contragosto, concordamos em dar uma volta de carro pela cidade, com Pedro no volante, Natan no banco da frente e eu e Carlos atrás. Sei que foi meio irresponsável. Uns 20 minutos depois, ainda meio alterados e com as janelas entreabertas, decidimos colocar trilhas sonoras de Dead Space para, você sabe, dar umas risadas. Quando deixamos a área residencial e pegamos uma estrada principal de mão dupla, que levava para as partes mais afastadas da cidade, o cenário mudou. Estávamos passando por um daqueles bairros suburbanos que ficam meio perdidos no meio do nada. Para quem mora no interior do sul ou do meio-oeste, dá para imaginar bem o tipo de lugar. Estava tudo completamente escuro e nós praticamente no meio do nada, ouvindo uma música ambiente de arrepiar, enquanto nos aproximávamos de um cruzamento mal iluminado. A atmosfera começou a ficar sinistra, perfeita para a época do ano. À medida que chegávamos ao cruzamento, minha mente começou a vagar, imaginando o que poderia estar escondido na escuridão ao nosso redor. Pensei comigo mesmo, imagina se a gente desse de cara com uma criatura como o Wendigo ou algo assim. Ia ser assustador. Assim que chegamos ao cruzamento e olhei para a esquerda, avistei imediatamente uma figura surgindo do meio da escuridão. Quando entrou na área iluminada pelo poste, percebi que era uma mulher, com tranças, vestida de forma impecável e bem elegante, usando uma blusa bege e saltos altos. Na mesma hora, senti um arrepio. Algo me dizia que aquilo não estava certo. Afinal, quem estaria ali, à 1 da manhã, tão arrumada, no meio do nada? Num piscar de olhos, meu receio virou realidade quando vi essa mulher começando a vir em nossa direção. Não queria que ninguém ali arriscasse nada com ela. Comecei a ficar nervoso e falei para Pedro: "Tem uma mulher vindo na nossa direção, dá meia volta agora." Enquanto isso, Natan percebeu uma segunda figura,
vestida de preto, que emergia devagar de trás do carro, a uns 5 metros do nosso lado direito, também se aproximando. Isso só fez nosso medo crescer ainda mais. Carlos, ao perceber a situação, viu a mulher praticamente correndo na nossa direção e gritando: "Ei, me ajudem, por favor, parem!" Carlos, em pânico, começou a dar tapas no ombro de Pedro, gritando: "Cara, dá meia volta, agora, agora!" Pedro, ainda meio alterado pela maconha, ficou perdido por um instante antes de perceber que aquela mulher e a figura, agora visivelmente um homem, estavam a poucos metros do carro. Em pânico, ele soltou: "Ah, mano!" e rapidamente virou o carro para a direita, fugindo na direção oposta de onde a mulher e o homem vinham correndo. Todos nós ficamos meio sóbrios na hora, assustados e confusos com o que tinha acabado de acontecer. Mas acabamos rindo, talvez ainda meio afetados pelo que tínhamos fumado. Claro, não conseguimos parar de nos perguntar por que aquela mulher estava correndo e gritando daquele jeito e o que aquele homem vestido de preto, parado atrás do carro, queria de nós. Minha curiosidade mórbida às vezes me domina, e confesso que adoraria ouvir algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido com a gente naquela noite. No novembro passado, por volta de 1h30 da madrugada, saí da estrada em busca de um posto de gasolina. Encontrei um com apenas 2 bombas no meio do nada. Estava tão cansado que tudo me parecia normal enquanto manobrava o carro até a bomba. Com os olhos fixos no visor, tentava abastecer exatamente $30, sem passar nenhum centavo. Só me dei conta de que algo estava estranho quando fui até o quiosque para pagar. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fato de não haver ninguém no atendimento. No início, imaginei que o funcionário tivesse ido ao banheiro e fiquei esperando. Mas, ao observar ao redor, notei que o motorista do carro na bomba à minha frente também não estava por ali. Nem no carro, nem dentro da loja de conveniência. Minha primeira reação foi pensar que tanto o atendente quanto o motorista deviam estar nos fundos da loja. Um leve calafrio me percorreu, e a ideia de ter interrompido um possível assalto me deixou hesitante em bater no vidro ou chamar por alguém. Dei uma olhada no carro estacionado à minha frente e pensei: se for um Honda, eu estou fora. Felizmente era um Série 3 de 2011. Para quem não conhece, Hondas são carros fáceis de roubar, enquanto BMWs como essa são mais complicados. Mesmo que isso não eliminasse totalmente a chance de um assalto, foi o suficiente para eu bater no vidro e perguntar se tinha alguém lá. Bati uma vez, depois 2, e na terceira batida no vidro em poucos minutos, percebi que algo muito estranho estava acontecendo. Minha primeira ideia foi tentar a porta da loja de conveniência. Apesar de ter certeza de que deveria estar trancada, quando empurrei, ela se abriu. Entrei e fui até o balcão chamando: "Olá." Repetidas vezes, imaginando que poderia ser uma emergência médica, decidi pular o balcão e dar uma olhada nos fundos da loja. Lá encontrei um banheiro, um depósito e um pequeno escritório, todos destrancados e vazios. Só então me dei conta de que o posto inteiro estava completamente deserto. Verifiquei os fundos mais uma vez, só para garantir, mas já sabia que não encontraria ninguém por ali. Foi quando, totalmente certo de que algo realmente estranho estava acontecendo, peguei o celular e me preparei para ligar para a polícia. Ainda não sabia com certeza o que fazer, então chamei: "Olá." De novo, mas dessa vez bem mais alto. Quando novamente ninguém respondeu, decidi ligar para o 911. No começo, a atendente pareceu achar que eu era só mais um cliente irritado porque o atendente não estava lá. Mas ao explicar que não havia absolutamente ninguém por perto, nem nas instalações, ela começou a levar minha chamada mais a sério. Ela perguntou onde eu estava e, quando dei a localização, perguntou se parecia que tinha havido algum assalto. Lembro-me de pensar: como eu saberia? Ela explicou que se tivesse ocorrido um assalto recentemente, um funcionário poderia ainda estar escondido. Aquilo me deu uma sensação de frustração, porque eu já tinha olhado praticamente em todos os lugares, menos na lixeira ao lado do posto. E enquanto caminhava de volta para a estrada à procura de algum sinal de vida, passei pela lixeira e me ocorreu a ideia de abri-la. Eu queria poder dizer à atendente:
Olhei até mesmo na lixeira do posto. Não há ninguém aqui, com certeza, senhora. Mas quando abri a lixeira, lá estavam eles. Apenas um rápido olhar foi o bastante antes de soltar a tampa e recuar como se aquilo fosse radioativo. Só um vislumbre já bastou. Dentro da lixeira estavam 2 corpos, dobrados de uma maneira estranha, com manchas escuras espalhadas pelas roupas, e um deles parecia definitivamente usar o uniforme do posto de gasolina. Lembro de murmurar algo como: "Oh, meu Deus, Jesus!", enquanto andava de um lado para o outro completamente em choque, com a atendente ainda falando no meu ouvido: Senhor, o que está acontecendo? Me conte, por favor." E eu respondi: "Eles estão na lixeira, pelo amor de Deus, eles estão na maldita lixeira." A polícia chegou em cerca de 10 a 15 minutos, e enquanto isso, eu corri até a rodovia para tentar vomitar tudo. Me dei conta da importância de preservar a cena do crime. Então, em um pânico irracional, tentei correr enquanto segurava o vômito na boca, só para acabar vomitando mais perto da estrada. Depois disso, eu só andei de um lado para o outro, fumando meu vape até ver as luzes do carro da polícia se aproximando. Depois de conversar com um dos policiais por alguns minutos, ele me disse que eu estava liberado para ir embora. Mais tarde, na primeira oportunidade, pesquisei tudo na internet, mas embora houvesse várias notícias sobre um civil, no caso eu, encontrando corpos em um posto de gasolina, nada explicava o que tinha acontecido com aquelas 2 pessoas, ou o motivo por trás do que eu tinha testemunhado. Desde então, redobrei os cuidados ao dirigir à noite. Fico sempre atento ao nível de combustível para evitar paradas inesperadas. E, se um posto parece silencioso demais, prefiro passar direto e procurar o próximo. Quase 3 anos atrás, eu tinha 17 anos e já estava mais do que familiarizado com situações difíceis. Minha única companhia era minha mãe, mas ela enfrentava seus próprios problemas, o que a impedia de manter um emprego por muito tempo. Na minha infância, nos mudávamos frequentemente, alternando entre casas com colegas de quarto e nunca conseguindo estabelecer um lar de verdade. Em apenas 2 breves ocasiões, tivemos algo que parecia nosso. Muitas vezes éramos forçados a nos adaptar a novos ambientes de um dia para o outro. Então, quando completei 17 anos, de novo nos vimos à beira da falta de moradia. Eu já estava quase acostumado a isso. Tinha passado mais noites nas ruas do que gostaria de lembrar. Chegou o dia em que tivemos que deixar a casa onde dividíamos espaço com outra pessoa. Minha mãe recebeu a oferta de ficar no trailer do namorado, mas para mim não havia lugar. Naquela época, eu já havia me afastado dos meus amigos, percebendo que eles estavam prejudicando minha saúde e bem-estar mental. Minha mãe sugeriu que eu ficasse com ela, mas eu recusei. Sentia que seria estranho me colocar entre ela e o namorado, e de certo modo, já estava habituado à vida nas ruas. Então, me vi em um McDonald's, onde comi alguns hambúrgueres antes de encarar a noite. Quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta, comecei a procurar um local para dormir. Passei por diversos lugares naquela noite, tentando encontrar um pouco de sossego, mas nenhum parecia adequado. Ou o ambiente era quente demais, iluminado demais, ou eu era atacado por mosquitos. Foi então que me lembrei de uma casa onde eu costumava ir para relaxar. Ela estava em construção e quase terminada, com todas as portas trancadas e janelas instaladas, o que mantinha os mosquitos do lado de fora. Entrei pelos fundos, como sempre fazia, e subi as escadas. Acabei me instalando no banheiro, onde o chão estava menos sujo. Deitei ali, tentando dormir, até que comecei a ouvir sons vindos do andar de baixo. No início, ignorei, achando que poderia ser a porta pela qual havia entrado antes, abrindo e fechando com o vento. Mesmo quando os ruídos continuaram, não dei muita importância. Depois de cerca de 1 hora, ainda sem conseguir dormir, decidi sair e me sentar na varanda dos fundos. Desci as escadas e saí pela porta dos fundos, acomodando-me na varanda. Fiquei mexendo no meu celular por uns 5 minutos, até que algo chamou minha atenção. Vi um movimento à minha esquerda, logo além da porta por onde tinha saído.
Quando virei para olhar, parecia que o tempo tinha parado. Primeiro, achei que era só uma ilusão, mas me enganei. Havia um homem mergulhado na escuridão, espiando de trás da parede, observando-me. A parte de baixo do corpo dele estava escondida de forma que eu só podia ver da cintura para cima. Ele se inclinou levemente para a esquerda, como se quisesse evitar que eu visse seu corpo inteiro. Sua figura era apenas uma silhueta, completamente negra, sem traços que eu pudesse identificar. Fiquei olhando para ele por um tempo que pareceu eterno, mas ele não se mexia. Esperei que ele se aproximasse e dissesse algo, já que normalmente eu converso com outras pessoas em situação de rua, e imaginei que ele fosse uma delas. No entanto, ele permaneceu totalmente parado, em silêncio absoluto. Talvez, se eu não tivesse percebido sua presença, ele continuaria ali, me observando. Eventualmente, levantei-me, peguei minha bicicleta e deixei a propriedade. Ao sair do quintal, olhei pela janela ao lado da porta onde tinha visto o homem antes. À luz da lua, percebi que ele ainda estava lá, me observando ir embora. Consegui ver o topo de sua cabeça e seu olho esquerdo, mas ele continuava envolto em sombras. Era um homem alto, de pele clara, usando algum tipo de jaqueta, mas não consegui distinguir muitos detalhes. Depois de presenciar aquilo, apressei-me a ir embora. Cheguei à frente da casa, olhei para dentro, mas ele já não estava em lugar algum. Subi na minha bicicleta, dei um último aceno de despedida para a casa, ainda com a sensação de que ele continuava a me observar, e então pedalei para longe. Não consegui dormir pelo resto da noite, mesmo tentando descansar em 2 lugares diferentes. E assim termina minha história. Não vivi uma perseguição dramática ou uma fuga desesperada. Afinal, essa era a vida real, não um filme ou um livro. Nunca vou saber o que aquele homem fazia ali, mas imagino que ele, assim como eu, estivesse apenas procurando abrigo. No entanto, o modo como ele me encarou foi profundamente inquietante. Fico pensando há quanto tempo ele já estava ali e o que poderia ter acontecido se eu tivesse adormecido naquela casa. Ele teria continuado a me observar sem que eu percebesse, ou será que suas intenções iam além? Jamais saberei, mas depois dessa experiência, decidi que nunca mais entraria em uma casa como aquela. Eu estava ajudando a limpar o lote vizinho depois que um grupo de pessoas em situação de rua se mudou para outro lugar, quando um funcionário da prefeitura apareceu. Ele veio direto até mim, agradecendo pela ajuda, e então o direcionei para uma outra senhora que estava liderando os esforços de limpeza. Ele conversou com ela para combinar um horário para a coleta dos sacos e, em seguida, voltou a falar comigo, mencionando que somos vizinhos. Ele comentou que mora num apartamento irregular que fica parcialmente visível do meu quintal e que já havia me notado há algum tempo. Alguns dos outros vizinhos escutavam atentos e começaram a mostrar para ele onde, perto de suas casas, estávamos deixando os sacos de lixo. "Ah, você também mora por aqui", disseram. "Esses vizinhos moram uma casa adiante da minha e estão aqui há mais de 7 anos, enquanto eu estou há apenas 2. No dia seguinte, os sacos não foram recolhidos, o que acabou atraindo gente para remexer no lixo e espalhar mais sujeira. Felizmente, a prefeitura fez a coleta no dia seguinte, durante a rotina normal. Aí, esse mesmo funcionário apareceu na minha porta dizendo que o organizador da comunidade, que no caso não era eu, precisava ter ligado para a cidade para confirmar a coleta, mas que ele mesmo tinha resolvido a questão. A verdade é que o organizador sabia que deveria ligar, mas não fez isso porque o funcionário estava de uniforme e garantiu que tudo estava sob controle. Ele se ofereceu para ajudar, mas parecia que estava arranjando uma desculpa para vir falar comigo. Quando ele finalmente se virou para ir embora, comecei a conversar com o senhorio da casa ao lado, que estava fazendo alguns reparos nas proximidades. No entanto, ele não foi embora de verdade. Ficou parado ali na calçada observando. Tudo nele parece um grande sinal de alerta, e até os vizinhos perceberam. Acho que vou parar de usar tops e blusas, tomara que caia no meu quintal.
Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina chamado North Star Mart, perto de uma cidadezinha chamada Foster, no interior da Virgínia. Saía de Gloucester e chegava lá por volta das 10 da noite, começando meu expediente que durava até às 6 da manhã, quando meu chefe, um cara chamado Júlio, aparecia para me render. Júlio morava bem ao lado do posto, numa casa enorme que ele sempre dizia ter construído sozinho. Era difícil acreditar que ele tinha feito aquilo tudo sozinho, mas ele era uma figura tão boa que eu nunca me atrevia a questioná-lo. Então só concordava e deixava para lá. Júlio não era só um bom chefe, ele era realmente alguém especial. Digo isso com sinceridade, porque nem todo mundo pode dizer que teve um chefe disposto a fazer quase qualquer coisa para garantir a segurança de sua equipe. Isso me faz sentir um pouco culpado por não visitá-lo com mais frequência, mas a verdade é que evito passar por Foster. Não gosto de ir a lugar nenhum perto de lá, e ao fim desta história você talvez entenda o motivo. Trabalhei no North Star por exatamente 9 meses e 3 semanas, geralmente de 2 a 5 noites por semana, dependendo de como estavam as coisas na faculdade. Durante todo o tempo que estive lá, não tive um cliente sequer que me causasse problemas. Em muitos aspectos, foi um dos melhores empregos que já tive. Nos finais de semana, o movimento aumentava um pouco, mas nas noites dos dias úteis, às vezes apareciam só 2 ou 3 clientes e eu passava o resto do tempo vendo filmes no meu iPod. Naquela época, isso era o auge da tecnologia. Júlio era bem tranquilo em relação a isso. Ele não me enchia de tarefas e nunca me dava trabalho extra. Ele só tinha uma única regra. Se alguém aparecesse tarde da noite agindo de forma estranha, eu deveria chamá-lo sem hesitar. Não importava se isso fosse acordá-lo, ele e a esposa, no meio de um sono profundo. Se algo suspeito acontecesse, Júlio queria saber na hora. Achei justo. O posto de gasolina era o projeto de vida de Júlio, seu plano para a aposentadoria. Se alguma coisa desse errado, toda a sua segurança financeira iria junto. Você entende o que quero dizer? Então, mesmo que parecesse um pouco rebaixador, como se eu achasse que daria conta de cuidar do lugar sozinho, concordei em ligar para o Júlio sempre que houvesse qualquer sinal de confusão. Quando ele me explicou sua regra de ouro, admito que me deixou um pouco inquieto. A sensação era de que, talvez, o posto fosse um ponto de passagem para gente esquisita à noite. Mas a realidade era bem diferente. Como já disse, passei 9 meses ali e nunca vi qualquer coisa que pudesse ser considerada estranha ou fora do normal. Até que, numa noite, aconteceu. Estava no escritório dos fundos dividindo minha atenção entre os monitores de segurança e uma cópia de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, quando vi uma figura solitária se aproximando do posto. Tínhamos 3 câmeras, uma direcionada para as bombas, outra para a entrada da loja e uma terceira que mostrava o interior da loja visto do escritório dos fundos. Vi o homem andando em direção à loja, passando pelas bombas e entrando no campo de visão da segunda câmera. Mas, em vez de entrar na loja como qualquer outra pessoa, ele parou bem na porta. Ficou bem no centro da imagem da segunda câmera, então pude observar cada detalhe. Ele parecia um típico pai de família da zona rural da Virgínia. Botas de trabalho, jeans surrados e um boné de beisebol com algum logotipo de caça ou pesca. Literalmente o tipo mais comum de pessoa que poderia passar por ali. Mas o jeito dele, o jeito como se comportava, definitivamente chamou minha atenção. Para ser justo, não é exatamente verdade que nunca aconteceu nada de estranho por lá. Teve uma vez, antes dessa noite, em que precisei ligar para o Júlio no meio da madrugada. Uma mulher completamente fora de si estava gritando como um demônio perto das bombas. Era um sábado, devia ser algo entre 4 e 4:30 da manhã. Fiz o que Júlio pediu e liguei para ele em casa. Contei sobre a mulher e o quanto aqueles gritos estavam me deixando inquieto. Ele só perguntou como ela era, dei uma descrição e então ele disse: "Ah, é só a Honda bêbada depois do pagamento. Ela vai embora quando cansar." E sabe de uma coisa? Eventualmente ela parou de gritar e saiu andando, como se tivesse encerrado o espetáculo daquela noite. Mas voltando ao cara com o boné de esportes, ele simplesmente parou na frente da câmera e ficou ali, sem se mexer. Não era tão assustador quanto alguém gritando feito uma alma penada, mas ainda assim, bem estranho.
Imaginei que ele estivesse apenas refletindo ou algo do tipo. Só que, enquanto eu observava, vi a cabeça dele começar a virar devagar, o pescoço girando até que ele olhou diretamente para a lente da câmera. Sei que era só uma impressão, mas parecia que ele estava olhando direto para mim, e posso dizer que foi uma das sensações mais inquietantes que já experimentei. Quando o comportamento dele ultrapassou a linha do excêntrico para o realmente preocupante, não hesitei e liguei para o Júlio. E dessa vez, nem me senti diminuído em pedir ajuda. Fosse qual fosse o problema daquele cara, não era algo tão simples quanto estar sob efeito de drogas. Era algo assustador em um nível bem diferente. Júlio atendeu ao telefone e, como de costume, pediu que eu descrevesse o sujeito estranho. Comecei a falar, mas, de repente, Júlio bateu o telefone na minha cara. Olhei para a tela novamente e o cara tinha sumido de vista. Ele não estava mais na loja nem perto das bombas. Pensei, para onde diabos ele foi? E ao mesmo tempo me perguntava por que Júlio desligou de forma tão abrupta. Ele sempre havia dito para ligar se algo esquisito acontecesse, e da última vez estava meio sonolento, mas tranquilo. Então fiquei matutando o que poderia ser tão diferente naquela noite. E aí de repente o vejo nos monitores. Júlio estava correndo em direção ao posto, usando só samba canção e uma camiseta regata, com uma espingarda nas mãos. Ele entrou na loja perguntando onde o cara estava. Quando expliquei que o sujeito tinha sumido, que parecia ter ido embora, Júlio passou direto por mim, indo até o escritório para revisar os monitores. Eu também estava em choque. Que diabos ele estava fazendo com uma espingarda? Perguntei o que estava acontecendo várias vezes, mas ele apenas me mandava calar a boca e dizia que eu precisava ficar atento enquanto rebobinava as gravações para encontrar o rosto do sujeito. Fiquei olhando enquanto ele voltava as imagens, até que, finalmente, encontrou o que procurava. E foi então que vi Júlio ficar branco como uma folha. Quem quer que fosse aquele homem, Júlio estava completamente aterrorizado por ele, tão assustado que sentiu a necessidade de vir correndo armado até o posto para me proteger. E essa visão, de Júlio assustado daquele jeito, me fez sentir o mesmo medo. Depois que Júlio chamou a polícia, ele me mandou para casa naquela noite. No dia seguinte, ele ligou para dizer que entenderia se eu decidisse não voltar mais ao trabalho. Perguntei só uma vez se ele poderia me contar quem era aquele homem. Mas Júlio fez uma pausa e apenas repetiu que entenderia se eu não quisesse voltar. Agradeci pelo emprego, desejei boa sorte e desliguei. Como mencionei antes, ainda me sinto um pouco culpado por não visitá-lo mais. Júlio era um cara incrível e um chefe exemplar. Mas, sem saber quem era aquele homem, sem entender por que Júlio sentia tanto medo dele, eu simplesmente não conseguia me imaginar trabalhando ali novamente. Eu não estava disposto a arriscar minha vida por um emprego em um posto de gasolina, por mais que eu gostasse do meu chefe. E se havia um homem por aí capaz de assustar alguém tão durão como Júlio, que chance eu teria? Vou à Planet Fitness dia sim, dia não, e notei um funcionário que sempre limpa o chão e as salas de cadeiras de massagem quando estou lá. Nunca tinha pensado muito sobre ele, até que um dia, enquanto eu estava na esteira, ele começou a limpar as esteiras pela frente, bem na parte de baixo. É meio difícil descrever, mas ele estava inclinado de forma que tinha uma visão completa das minhas pernas e da área da virilha. Ele começou a limpar a 5 esteiras de distância de mim e chegou a higienizar uma máquina enquanto um rapaz ainda a usava. Quando ele se aproximou da minha esteira, fiquei desconfortável com a proximidade dele das minhas pernas. Ele pareceu demorar mais do que o normal na limpeza. Depois, passou para a esteira à minha esquerda, que estava desocupada, mas focou apenas na parte da esteira em si. Ele se ajoelhou e limpou meticulosamente, levando muito tempo nessa tarefa. Ele não fez esse tipo de limpeza com nenhuma outra esteira. Percebi, inclusive, que ele não tocou nas esteiras que a senhora idosa e um outro homem estavam usando na minha frente. Naquele dia, eu estava usando meus novos shorts de yoga e estava animada para a sessão de exercícios, até esse episódio acontecer.
Agora estou me sentindo dividida e não sei se estou exagerando ou se ele estava apenas cumprindo o trabalho dele. No meu último ano do ensino médio, eu tinha um trabalho de fim de semana em um posto de gasolina numa área rural do meu estado natal, Nebraska. Todo sábado e domingo eu cumpria o segundo turno, das 2 da tarde até mais ou menos 9 da noite. Em uma tarde de verão, fui para o trabalho sob um céu azul claro, pontuado por poucas nuvens. Pode me chamar de nostálgico, mas eu adoro dirigir por Nebraska. Sinto que não há outro lugar como aqui. Quando você pega uma estrada saindo de uma cidade pequena, parece que o mundo inteiro se abre à sua frente, estendendo-se até onde os olhos alcançam. O horizonte se mantém quase intacto, interrompido só de vez em quando por um moinho, um celeiro ou um grupo de árvores. Em um dia ensolarado, é como se fosse uma pintura, e até aquele momento o mês de maio nos presenteava apenas com dias ensolarados e chuvas leves. Porém, naquela tarde, enquanto seguia pela estrada e olhava para o horizonte, vi algumas nuvens de tempestade assustadoras se aproximando. A regra é que a maioria das nuvens de tempestade parece mais amedrontadora do que realmente é, especialmente aquelas grandes paredes de nuvens ameaçadoras que parecem saídas direto das Escrituras. Na maioria das vezes, isso resulta em um pouco de chuva, um vento forte e nada além disso. Mas dessa vez algo me dizia que essa tempestade seria diferente. Quando cheguei ao posto, os alertas de tempestade já estavam sendo transmitidos nas rádios locais. Meu colega de trabalho e eu geralmente fazíamos a troca de turno rapidinho, mas com os avisos de tempestade, o trabalho se multiplicou. Precisamos trancar todas as janelas, depois garantir a segurança das instalações externas ou levá-las para dentro e revisar as bombas antes de desligar o combustível. Meu colega foi carregar o gerador caso faltasse energia, enquanto eu reunia várias lanternas e pilhas. Como trabalhamos em um posto de gasolina, velas não são uma opção, então as lanternas se tornam prioridade. Já tínhamos um abrigo preparado, o escritório da estação. Assim, depois de conferir que o kit de primeiros socorros estava completo, mantivemos o rádio sintonizado, atentos a qualquer alerta meteorológico ou anúncio importante. Achávamos que, com a tempestade, as pessoas ficariam em casa e o turno seria agitado, mas sem muita companhia. Mas nos enganamos. Dentro de 1 hora, 3 carros chegaram. 2 com motoristas sozinhos e 1 com uma mãe e suas 2 filhas pequenas. O trajeto deles para casa passava diretamente pelo caminho da tempestade. Então, em vez de arriscar, eles vieram até nós pedindo abrigo. E claro, não podíamos recusar. Não estávamos preparados para acolher tantas pessoas, especialmente durante a noite, mas não havia alternativa. Oferecemos bebidas e lanches para que pudessem se acalmar enquanto a tempestade se intensificava. E como se fosse possível, ela ficou ainda pior. Tudo estava relativamente tranquilo até que ouvimos as sirenes de tornado. Acredito que todos os adultos ali já estavam acostumados com o som, mas ele assustou as 2 meninas, que começaram a chorar, implorando para que a mãe as levasse para casa. Quando objetos começaram a ser arremessados do nosso telhado e um pedaço de destroço atingiu um dos carros, o alarme disparou, fazendo as meninas chorarem ainda mais. As pobrezinhas simplesmente não compreendiam o que estava acontecendo. Só levou mais alguns segundos de coisas caindo do telhado para decidirmos que era hora de buscar abrigo no escritório da estação. O escritório tinha espaço suficiente para abrigar todos, e felizmente o som das sirenes e dos ventos foi abafado ali, o que ajudou as 2 menininhas a se acalmarem um pouco. Mas em certo momento, algo atravessou o estacionamento e estilhaçou a grande janela de vidro com um estrondo que soou como uma explosão. Aquilo assustou tanto a mim quanto ao meu colega, e olha que já esperávamos por algo do tipo. Mas as meninas quase perderam o controle. Elas provavelmente acharam que o prédio estava desabando. Uma das motoristas sozinha também ficou apavorada. Quando as meninas começaram a gritar, ela teve uma crise de pânico e tentou correr de volta para o carro. Percebendo o que ela estava prestes a fazer, meu colega foi até ela, avisando que sair significava perigo iminente.
mas ela não ouvia. Ela se debatia, gritando, e foi preciso que eu e o outro motorista a ajudássemos a segurá-la. As menininhas gritavam tão alto que quase perdiam o fôlego, assistindo à cena enquanto ela lutava por mais alguns segundos, e de repente começava a chorar. Nesse momento, ela parou de resistir e começou a se desculpar entre lágrimas. A tempestade nos manteve juntos ali pelas horas seguintes. Lembro como, de certa forma, o que nos uniu e evitou que nos entregássemos ao medo foi o foco em evitar que as meninas gritassem até desmaiar. Eu me esforcei para mantê-las calmas, garantindo que tudo ficaria bem. Mas, pensando bem, acho que todos estávamos tentando nos acalmar também. Falar com aquelas meninas era uma forma de projetar tranquilidade para nós mesmos, talvez. Com o tempo, os ventos começaram a perder força e depois de 1 hora, parecia seguro para todos começarem a se mover. Fomos até a loja e encontramos tudo absolutamente devastado. Havia tantos destroços espalhados que era impossível saber o que exatamente tinha quebrado a janela e causado aquele estrondo. Havia vidros, lanches, revistas e pedaços de escombros por toda parte. Tínhamos que pisar com cuidado para não nos machucarmos no tapete de cacos que cobria o chão. Antes de irem para os carros, todos nos agradeceram, especialmente a jovem mãe, que expressou sua gratidão aos outros 2 motoristas por ajudarem a manter suas filhas calmas, mesmo quando ela mesma estava prestes a desmoronar. Após as despedidas, todos seguiram seus caminhos, menos eu e meu colega, que ficamos olhando a cena e pensando: o que foi que acabamos de viver? Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Em agosto de 2014, um homem de 58 anos, residente no sul da Flórida, sentou-se em frente ao computador e abriu um navegador bem diferente do convencional. Usando um software chamado Tor, ele conseguiu não apenas acessar a SurfaceNet de forma totalmente anônima, mas também entrou na estrutura oculta e intrincada conhecida como Dark Web. Protegido por esse anonimato digital, o homem iniciou o extenso processo de fazer o upload dos arquivos necessários para lançar seu próprio site. Contudo, ao contrário de outros que buscam explorar o anonimato da Dark Web para fins lucrativos em mercados ilícitos ou crimes virtuais, o objetivo dele era outro. Seu site seria chamado de Playpen, e seu propósito era reunir a maior coleção de materiais de exploração infantil já registrada. Apenas alguns meses depois, o Playpen chamou a atenção do FBI como parte da Operação Pacifier, um dos maiores esforços mundiais para combater a exploração infantil na história da aplicação da lei. Segundo o Bureau, eles estavam cientes do site desde o momento em que ele foi criado, mas foram impedidos de agir até que pudessem localizar com precisão o servidor do site e, por fim, identificar seu operador. A descoberta se deu graças a uma dica da Interpol, organização policial internacional que promove a cooperação entre as forças de segurança no combate ao crime. Agentes na Europa receberam um aviso de um cidadão que, ao navegar casualmente pela internet, teria feito uma descoberta aterrorizante. Ao tentar inserir diretamente o endereço IP de outro computador, o informante provavelmente digitou algo errado, pois, logo ao pressionar Enter, encontrou um site verdadeiramente perturbador. Ali, acessível a qualquer usuário comum da SurfaceNet, estava uma vasta coleção de material de exploração infantil, abrigada sob o nome de um site chamado Playpen. Finalmente, em fevereiro de 2015, agentes do FBI conseguiram rastrear os servidores até uma casa em Naples, na Flórida. Com uma operação decisiva realizada ao amanhecer, o homem de 58 anos foi identificado como Stephen Chase. Ao perceber que enfrentaria prisão perpétua em uma unidade de custódia protetora federal, Stephen concordou em colaborar plenamente com os agentes do FBI, concedendo-lhes acesso completo e irrestrito aos seus dispositivos e disco rígido. O FBI dedicou semanas para extrair dados do disco rígido,
que continha os backups do site. O computador de Stephen Chase revelou uma verdadeira mina de informações sobre a identidade e localização de outros envolvidos na rede de exploração. No entanto, em vez de encerrar o Playpen, como seria esperado, o FBI optou por mantê-lo em funcionamento. Entre 19 de fevereiro e 4 de março de 2015, os únicos operadores de um dos fóruns de exploração infantil mais movimentados da Dark Web eram, surpreendentemente, agentes do Federal Bureau of Investigation. Agentes disfarçados se empenharam em imitar o estilo de escrita e vocabulário de Chase, garantindo que os usuários acreditassem que nada havia mudado. Durante essas 2 semanas, o número de usuários do site aumentou em mais de 30%, à medida que pessoas de toda a Dark Web se dirigiam para essa crescente e revoltante coleção de depravação. Durante todo esse tempo, os especialistas do FBI em crimes cibernéticos usaram uma técnica de investigação em rede que se baseava em malware para infiltrar os computadores dos visitantes do site, expondo informações pessoais sensíveis que poderiam ser usadas para rastreá-los e efetuar prisões. Quando finalmente encerraram o site, em colaboração com diversas agências policiais internacionais, o FBI conseguiu prender quase 1.000 indivíduos ao redor do mundo. 5 dessas prisões resultaram em condenações imediatas de alguns dos principais usuários do site, representando um forte golpe no comércio global de conteúdo de exploração infantil. Quando a notícia de que tantos abusadores haviam sido capturados na Operação Pacifier chegou ao público, a reação foi de celebração. No entanto, conforme mais detalhes emergiam, e jornalistas revelavam que o FBI havia mantido o site funcionando após a prisão de seu criador, uma onda de indignação se espalhou. A Electronic Frontier Foundation, organização que defende as liberdades civis online, criticou duramente o FBI por praticar o mesmo crime que deveria impedir. Além disso, outros apontaram que havia indícios de que o FBI não só operou o site, mas também melhorou sua velocidade, navegação e acessibilidade. O FBI justificou suas ações, afirmando que todas as medidas tomadas foram em prol de sua missão, e lembrou aos críticos que a operação levou à captura de quase 1.000 criminosos perigosos e ao resgate de centenas de crianças abusadas ao redor do mundo. Apesar disso, em um caso específico, essa ousada estratégia acabou permitindo que um dos predadores que buscavam prender escapasse sem enfrentar qualquer acusação. O mandado de busca inicial obtido pelos agentes do FBI limitava a coleta de informações ao distrito leste da Virgínia. No entanto, o aplicativo de mineração de dados, desenvolvido com base em malware, tinha como único propósito extrair dados indiscriminadamente de qualquer pessoa que acessasse o site, sem restrições de localização. Isso resultou em problemas quando ficou claro que os dados haviam sido coletados fora dos limites do mandado. Em pelo menos um caso, um suspeito foi liberado sem acusações, pois o mandado foi considerado inválido para essa situação específica. Para alguns, isso poderia parecer um erro simples, como um atalho ou falha de comunicação. Porém, ignorar as restrições de um mandado federal é uma violação gravíssima dos procedimentos judiciais. Uma regra básica que até o delegado de uma pequena cidade sabe que não deve desrespeitar. Diante disso surge a pergunta: por que um agente experiente do FBI tomaria uma decisão que arriscaria prejudicar uma investigação tão crucial? O defensor público federal assistente, Peter Adolph, afirmou que tinha provas de que o Playpen distribuiu cerca de 200 vídeos, 9.000 imagens e 13.000 links para imagens ilícitas de crianças, enquanto o site estava sob supervisão do FBI. Adolph embasou suas afirmações com mensagens de usuários do Playpen, que frequentemente comentavam sobre o bom funcionamento do site durante o período de controle do FBI. Em 2019, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Primeiro Circuito avaliou se o FBI deveria ter operado o site Playpen, no caso, Estados Unidos versus Anzalone. Na decisão, o tribunal argumentou que a operação do site, mesmo por apenas 2 semanas, configurava uma conduta governamental ultrajante que violava o devido processo.
O tribunal também destacou que, ao manter o Playpen em atividade, o FBI distribuiu esse material para centenas de milhares de pessoas, sem qualquer controle sobre o uso que fariam dessas imagens a partir de então. Embora o tribunal tenha afirmado que a conduta do governo chegava ao limite do ultrajante, decidiu não arquivar as acusações. Idealmente, segundo eles, o FBI não deveria ter gerenciado um site de exploração infantil, nem que fosse por um breve período. Mas, nas palavras do tribunal, não vivemos em um mundo ideal. Com o entendimento de que um novo site poderia surgir em menos de 24 horas, o FBI optou por continuar administrando o Playpen, acreditando que os benefícios superavam em muitos riscos envolvidos. De fato, a gestão do Playpen pelo FBI resultou em prisões, condenações e no resgate de centenas de crianças exploradas ao redor do mundo. No entanto, uma pergunta ainda paira no ar: em que ponto os fins deixam de justificar os meios? Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.